Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos de ver alegre nesta noite, por mais esse momento que o Senhor tem nos concedido. Amigos da Palavra de Deus, irmãos em Cristo, é um prazer muito imenso estar novamente nesta noite, cantando a Deus e louvando, e transmitindo a Palavra de Deus, aquela que vai de encontro ao seu coração. Você que está ouvindo a palavra nesta noite, saiba que o Senhor Jesus tem uma mensagem para o seu coração. Louvamos a Deus. Hino de número 13 da nossa harpa. Se você tem uma harpa, louve a Deus conosco. Jesus comprou-me do mundo aqui, palavras doces são para mim. Jesus comprou-me e vai me dar eterno gozo celeste lá. Jesus comprou-me e vai me dar eterno gozo celeste lá. Jesus comprou-me da escravidão, a paz eu gozo por seu perdão. Sou desprezado um pouco aqui, mas eu espero gozar ali. Sou desprezado um pouco aqui, mas eu espero gozar ali. Jesus comprou-me e eu fiquei para sempre livre da dura lei. Agora espero até ele vir, para que me leve ao seu poder. Agora espero até ele vir, para que me leve ao seu poder. Ó, vinde, amigos, e junto a nós, ouvi depressa do céu a voz. O que demora não chegará, porque se perde e morrerá. O que demora não chegará, porque se perde e morrerá. Jesus comprou-me, ele dará lugar às mesas que esperam lá. Ouve o convite, ó pecador, pois Jesus Cristo é o Salvador. Ouve o convite, ó pecador, pois Jesus Cristo é o Salvador. Uma mensagem muito importante que vai de encontro ao coração dos ouvintes, aqueles que estão precisando ter um encontro com Jesus. Hoje é uma noite aceitável. Vamos louvar a Deus ainda em número 16 da nossa harpa. Despertar para o trabalho. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Nada fiz em vão se os dias que lhe possa apresentar. Posso, tendo
e ao Senhor apresentar. Não mais temerei e a morte vencerei, por salvo está. Qual será a minha sorte se no céu vazio entrar? Posso ter as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? No celeste lar entrando com ele ao Salvador, quantas almas irei levando para o meu fiel Senhor. Posso ter as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Do pecado preso em elos, passem anos em vão labor. Quem me dera reavê-los para servir ao meu Senhor. Posso ter as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Despertemos, já é dia, trabalhemos com fervor e levemos com alegria muitas almas ao Senhor. Posso ter as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Hino de número 20, louvamos ainda. Título: Olhai para o Cordeiro de Deus. Livre de pecados, vós quereis ficar, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para vos salvar, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estás tentado em hesitação, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele encherá o vosso coração. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estás cansado e sem mais vigor, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele vos quer dar
divinal amor, olhai para o Cordeiro de Deus, olhai para o Cordeiro de Deus, olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se na vossas sendas sombras vêm cair, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele com sua graça tudo quer suprir. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma noite de vitória para o povo de Deus e motivo de nós estarmos bastante alegres por esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Vamos agora ministrar a palavra de Deus que está lá no livro do profeta Isaías, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1. Isaías, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: Visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Osias, Jotão e Acás, e Ezequias, reis de Judá. Ouve, ó céus, preste ouvido, tu, ó terra, porque fala o Senhor, criei filhos, exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores, deixam o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. Por que sereis assim castigado? Se mais vós rebelieis, toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas, podres não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. A vossa terra está assolada, e as vossas cidades abrasadas pelo fogo. A vossa região, os estranhos a devoram, e em vossa presença está devastada com uma subversão de estranhos. A filha de Sião se ficou como a cabana na vinha, como a choupana no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos nos não deixar alguma remanescente, já como Sodoma seríamos semelhante a Gomorra. Ouve a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvido à lei do nosso Deus, vós, o povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor, já estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais, nédio, e não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para compadeceres perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que visseis pisar os meus atos?
não tragais mais oferta de balde. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, e o sábado e as convocações das congregações não posso suportar de iniquidade, nem mesmo ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades as aborrece a minha alma. Já me são pesados, já estou cansado de sofrer. Pelo que, quando estendei as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos e purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos, de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido e fazei justiça aos órfãos, tratai da causa das viúvas. Então vinde, e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a branca lã. Observa o veredito de Deus para este povo tão rebelde. Os versículos que nós lemos nos mostram aqui a ira de Deus para um povo que ele tanto amou, e Deus aqui estava disposto a dizimar por completo este povo. Mas dando ao mesmo tempo que Deus queria puni-lo, Deus mostrava por onde que eles deveriam caminhar através do profeta. Isaías, um homem preparado por Deus para levar essa mensagem a um povo de dura serviço, povo difícil, né? Porque eles se sentiam privilegiados e queriam forçar Deus a receber os seus holocaustos. No decorrer do texto que nós vemos aqui, nós vemos Deus rejeitando as suas ofertas, Deus rejeitando as suas expiações com sangue. Que coisa difícil, né? Para um povo, quando Deus está rejeitando. Mas nós observamos que Deus não deixava de falar através do profeta Isaías, mostrando que a eles ainda tinha uma solução, mostrando para eles que mesmo que eles continuassem naquela prática, se eles se arrependessem, Deus recorreria à sua causa e daria a eles o perdão. Aleluia, Jesus. Observa aqui que Deus decreta, mas ao mesmo tempo dá uma solução para ele. Quando ele fala aqui no versículo 18, vinde então me erguer, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a branca lã. O que Deus está falando aqui, que Ele ainda tinha uma solução para eles, se caso eles retornassem do caminho mau que eles estavam. E a gente observa que o profeta não desistia do povo. Levou a mensagem, nós vamos ver que os ouvidos deles estavam tanto agravados, mas Deus batia de uma maneira, muito forte, os rejeitando como tinha rejeitado a Sodoma e Gomorra. Olha, quando Deus chega a determinar um juízo desse para o homem, é sinal que coisas abomináveis fez aos olhos de Deus. Aquele povo de Sodoma e Gomorra não tinha tido o privilégio de ninguém levar a palavra para eles. Então eles foram dizimados pelos seus atos, porque eles não prestaram atenção na atitude do patriarca e da sua família, mas simplesmente se jogaram à prática das coisas abomináveis aos olhos de Deus. Mas este povo não tinha o profeta. E tinha Deus também manifestando com os milagres no meio deles. Então nós vemos aqui que Deus dá um significado aos nossos ouvidos. Os nossos ouvidos é um aparelho ao qual Deus fez para que o homem, através dele, alcance, e ouça aquilo que Deus tem a falar. Então nós vemos que nesse texto sagrado,
Deus usa o profeta Isaías para clamar aos ouvidos do seu povo, dizendo: ouve, ó céus, e presta os ouvidos, tu, ó terra, porque fala o Senhor. Deus criou os nossos ouvidos para ouvir e escutar a sua voz. E os ouvidos são os dois professores que o homem tem sempre à sua disposição para ensiná-lo. Os sábios afirmam que Deus nos deu 2 ouvidos para ouvir e apenas uma língua para falar. E muitos têm negado. Muitos querem também ter 2 línguas. Mas Deus deu somente uma língua e 2 ouvidos. Então ensinaram que ouvir é bem melhor do que estar falando. Portanto, devemos mais ouvir do que falar. E eu também percebo que desta maneira, os 2 ouvidos, é para você, ouvir as mensagens que Deus tem. Então a Bíblia está cheia de exemplos de importância dos nossos ouvidos nas Escrituras. Vamos lá então? O Salmo 78, versículo 1, nós vemos ali: o Senhor diz ao seu povo: escutai a minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. O nosso ouvido são o principal canal que Deus usa para falar conosco. Mas hoje, nos tempos modernos, já tem meios de linguagens, para mudo, para pessoas cegas, todos esses, mas os ouvidos sempre é mais importante. O surdo, ele tem uma dificuldade muito grande, que ele tem que desenvolver a visão e também a rapidez de raciocínio, porque a sua linguagem, que é a Libra, ela requer um certo domínio daquele que está se expressando, falando. Mas tem a mesma valia, é como se fosse os ouvidos, no expressar das mãos. Em Provérbios 1,33, o sábio Salomão afirma: mas o que me der ouvido habitará seguramente, e está descansado do temor do mal. Feliz é o homem que atende à sabedoria. O que ele quis dizer com isso? Que aquele que ouve as palavras sábias é um homem bem-aventurado, e ele entende as coisas de Deus, e Deus tem prazer em sua vida. Prezado amigo da palavra de Deus, você tem dado crédito, você tem dado ouvido àquilo que Deus tem manifestado na sua vida. Observa que está te dando grandes oportunidades e muitas das vezes você nega. Mas nesta noite é noite de salvação e o Senhor está chamando para que venha ouvir a palavra dEle. Em Provérbios 28:9 nós lemos que o que devia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominado. Em Isaías 1:2, o Senhor adverte aos seus filhos dizendo: ouvi aos céus e prestes ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei, exalcei, mas eles prevaricaram contra mim. Deus falou, eles ouviram e prevaricaram. Mesmo sabendo da verdade, eles saíram do propósito de Deus. Observa que Deus tem paciência para com o ser humano. Deus, somente uma certa fita, que perdeu a paciência com o ser humano ali no monte, quando ele subiu para instruir Moisés. E Moisés esteve também ausente 40 dias e 40 noites. E o povo não suportou aquela ausência. E a Bíblia relata que eles fizeram um bezerro de ouro, que tinham saído recente do Egito, e disseram que sentiam falta de adoração. Observa que Deus o condenou, e ali por muito pouco Deus não dizimou a todos, Deus não consumiu a todos por causa daquela atitude, porque aos olhos de Deus, aquele que adora a imagem é abominável, e Deus requer imediatamente, e Moisés teve que interferir, Moisés teve que clamar, e Deus revogou a sua determinação. Então observa
que Deus, Ele está pronto a ouvir o clamor do servo dele, intercedendo por outro que esteja errado. Aqui nós vemos Isaías, né, dizendo que mesmo que o sangue... 20, então ergui, diz o Senhor, ainda que o vosso pecado seja como escarlate, eles se tornarão branco como a neve, ainda que sejam vermelho como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Esse é o poderio de Deus, dando oportunidade ao homem. Você, prezado amigo, use os seus ouvidos, que a Bíblia nos dá aqui exemplos de como ouvir. Nós vemos aqui em Mateus 3,16, Jesus disse, mas bem-aventurado os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Em Lucas 10,16, Jesus ainda diz que quem der ouvido às suas mensagens, estará dando ouvido a Ele. Você tem dado ouvido à voz de Deus? A que voz você tem dado ouvido nestes dias? Saiba que Ele está pronto a perdoar os seus pecados, mas essa porta, ela um dia fechará, está lá em Apocalipse. Fechará e não adianta clamar. Não adianta agora querer ouvir os pregadores, ouvir as fitas de pregações, né? Porque agora está fechada a porta. Essa mensagem que eu estou passando aqui agora, você vai tentar ouvir, vai ouvi-la, mas efeito algum ela vai ter. Você só é evasiva, porque não tem o Espírito Santo para te guiar. Então saiba de uma coisa, ter ouvido, enquanto há tempo, enquanto há vida, há esperança. O que o homem tem a ganhar nesse mundo tão conturbado, se ele não estiver na presença de Deus? Qual a esperança que o homem tem que ter? Buscar Jesus, ter esperança que um dia ele voltará e levará-vos para morar com ele, como está em São João 14. Na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar-vos lugar, e onde eu estiver, estará vós também. Esta é a promessa que ele tem feito. Então é motivo de nós estarmos atentos, preparados, com os ouvidos atentos, que aquele que não tiver um ouvido atento naquele dia, não ouvirá o sonido da trombeta. É a Bíblia quem diz. Então, para isso, você tem que estar atento, renovado, esperançoso, crendo, né, que algo de extraordinário irá acontecer. Dá um conselho. Todas as manhãs, ao levantar, nós temos por costume abrir os olhos. Aí sim, depois ativar os pensamentos. E o que vem primeiro na nossa mente, muitas das vezes? É o nosso dia, os afazeres do dia. E é errado. Que o dia só começa quando nós, né, levantamos a nossa cama e fazemos os nossos agradecimentos a Deus. E depois é que nós começamos a pensar nos afazeres do dia. Nós temos que mudar o nosso critério. Começar, né? Assim que abre os olhos, agradecer a Deus para que Ele tome a frente daquele dia que está se iniciando. E ao findar do dia também, da labuta, do nosso dia de trabalho, agradecer a Ele por ter lhe guardado de acidentes, né? Por ter lhe guardado de mal que isso poderia ter vindo. E eu tenho certeza de uma coisa, a sua vida irá mudar. Vou concluir o assunto, que teria muito assunto aqui, daria para ir a noite inteira, mas não é possível, né? A missionária vai nos trazer também a conclusão deste assunto, que está aqui, ó, no Isaías 1,19, onde o Senhor faz uma promessa aos que lhe derem ouvido. Olha aqui, ó, dizendo, se quiseres e ouvirdes, comerei o bem desta terra. Deus nos deu 2 ouvidos para ouvir apenas e uma boca para falar. Portanto, devemos mais ouvir do que falar. E você tem feito o quê? Tem mais ouvido, tem mais falado. E que nesta noite você possa ficar afirmado dentro desta palavra, saber que verdadeiramente Deus quer falar ao seu coração e ao seu ouvido.
Que o Senhor Jesus possa te abençoar mais e mais. A missionária estará agora assumindo a tribuna aqui para falar mais um pouco de Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Muito feliz por esse dia de vitória que o Senhor me concedeu. Me levou ao trabalho, me trouxe debaixo da sua grande mão poderosa, me guardando. Isso é motivo de nós alegrarmos, de estarmos vivos para glorificar, como já adoramos a Deus com louvores, já oramos também antes de começar, né? E o pastor aqui trouxe um assunto muito rico. É como ele disse, falaria a noite inteira e não esgotaria, né? Mas eu quero frisar pequenas coisas aqui, porque ele já falou bastante. Aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3 e o verso 4, Paulo afirma que, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. É tudo que nós estamos vendo. O ser humano hoje não quer ouvir a verdade. As pessoas procuram ouvir a mentira. Hoje a mentira está um sucesso. Quando você fala a verdade, você é arcaico, você é velho, você é caquético, né? Por falar a verdade, mas as pessoas se apegam às fábulas, né? E querem viver segundo a sua concupiscência. O que é a concupiscência do ser humano? É o seu pecado, é a sua vida errada, é as coisas erradas desta vida, as coisas que Deus não contempla do homem. O pecado, Deus vira as costas para o pecado, ele ama o pecador, mas Deus abomina o pecado. E o que o ser humano hoje mergulha? No pecado. Fala o nome de Deus para você ver. Você quer ser perseguido? Professe o nome de Deus. E por que as pessoas têm uma alergia do nome de Deus? Porque quando você fala de Deus, você está professando que tem um Deus contemplando você. Quando eu falo de Deus, eu sei que os olhos de Deus estão sobre a minha vida, sobre a sua, o tempo todo. Nada passa desapercebido diante dos olhos de Deus. E o que essas pessoas querem? As fábulas. Porque as fábulas, as pessoas adoram ouvir as fábulas. As pessoas adoram ouvir mentira, mas quando se fala de Deus, é um problema sério para o ser humano, porque o ser humano sabe que as coisas com Deus é sérias. As coisas com Deus, Deus te chama na razão, Deus te chama para a luz. E o que as pessoas temem tanto a luz? Você já viu uma pessoa fazer as coisas erradas em clara luz? Vai procurar sempre as trevas, porque a pessoa acha que nas trevas está escondido o que ele está fazendo de errado, e não, porque os olhos do Senhor é como chama de fogo, e o fogo ilumina tudo, ele vê tudo. Essa é a razão do ser humano ter tanta forma de se esconder de Deus, né? O pastor aqui já falou que nós temos uma só língua e 2 ouvidos, né? É melhor ouvir do que falar. E muitas das vezes, as pessoas tendo 2 ouvidos, eles não querem ouvir. É preferível falar do que ouvir, né? Mas que o Senhor possa mudar as nossas vidas e que nós venhamos ouvir o que Deus tem a falar conosco. É muito bom ter um ouvido sensível à voz de Deus.
É muito bom ouvir a voz de Deus, porque quem ouve a voz de Deus tem um caminho direcionado corretamente, tem um caminho aplanado por Deus. E que é um caminho aplanado por Deus? Um caminho ordenado, conduzido por Deus. E tudo que é conduzido por Deus é glorioso, é maravilhoso, porque Ele tem poder, né? Nós lemos: se ouvides a voz do Senhor, não endureçai o vosso coração. Os vossos ouvidos devem estar sempre atentos à voz do Senhor. João escreve dizendo: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus sempre cobrou, através das Escrituras, a sensibilidade espiritual do povo. O que Deus quer é um coração sensível, um coração voltado para ouvir a sua palavra, para dar ouvido o que Deus tem que falar. Outro dia eu estava ouvindo um pastor pregar e eu fiquei maravilhada de ouvir aquela pregação daquele pastor. E ele disse naquela pregação que ele chegava na presença de Deus e pedia bastante coisa e falava muita coisa para Deus e levantava e ia embora. E um dia ele ouviu, Deus disse: volta, que eu tenho muita coisa a falar contigo. Volta e me escute. Como você é mal educado. Você falou, pediu e não parou para me ouvir. E nós somos assim. Eu me ponho no lugar também deste pastor. Quantas das vezes que nós estamos atribulados, aflitos, nós falamos tudo o que queremos. Mas quando chega na hora de ouvir, é difícil, né? Nós pararmos e ouvir as realidades que Deus tem para as nossas vidas. E Deus usa os profetas. Olha Isaías. Isaías foi um profeta que mais falou de Jesus, né? Aqui na palavra fala que Isaías, ele é o juiz, ele é o legislador, ele é o servo do Senhor, ele é o único Salvador, ele é o primeiro e o último, e ele é o único Senhor, ele é o Criador de tudo, e ele é o único Deus e Salvador. As nações, ele proclamou aos povos, ele anunciou, e é o que nós estamos fazendo. Nós estamos anunciando tudo que Jesus é, tudo que Jesus faz, o poder que ele tem, e o erro da humanidade é não ouvir o que Jesus tem a dizer para a humanidade. Quantos que preferem ser enganados, preferem viver na mentira, nas coisas errôneas desta vida e não se atenta para a palavra de Deus. Mas devemos ser como Salomão. Salomão não pediu dinheiro, Salomão pediu sabedoria. Com a sabedoria, você conseguirá tudo o que você necessita. E o que o ser humano precisa nesses últimos dias? Pedir sabedoria a Deus. Não querer ser sábio, doutor em si mesmo. A gente vê aí cada pessoa querendo ser sábio. Quando abre a boca, você tem até medo de ouvir o que a pessoa tem a dizer. Mas coisa linda é quando a gente reconhece que a gente é pó, veio do pó e para o pó vai voltar. E você olha para a palavra de Deus e vê ela como fonte de vida. E aí você começa a buscar o conhecimento do alto e ele te concede, e é de graça. Deus não cobra por ensinar ninguém, não lança no rosto. Hoje, quando alguém te ajuda aqui na terra, né? Tem pessoas que fazem questão de te ajudar para depois jogar na sua cara que ele te ajudou. Deus não é assim não, ele te dá e não lança no rosto. Então, um conselho que eu te dou: peça ao Senhor. Se você não tem sabedoria, peça a Ele graça, sabedoria, conhecimento dentro da palavra, e Ele vai fazer um grande milagre na sua vida. E quando você vê alguém falar algo que não está enquadrado aqui dentro, você já vai ter o ouvido atento à voz de Deus.
Deus vai soar aos seus ouvidos que aquilo não vem dele. E é glorioso quando a gente tem esse discernimento. Não tem dinheiro que paga isso. Isso se busca com humilhação e dedicação aos pés do Senhor. É que nós recebemos. Eu vou parar por aqui, porque o pastor já deu uma palavra grande e eu senti de falar estas palavras nesta noite para o seu coração. Agora eu vou estar entregando você nas mãos do Senhor, para que o Senhor abençoe a sua vida, a minha vida, as nossas vidas de maneira especial. Amado e eterno Deus, a tua palavra foi apregoada nesta noite e nós te agradecemos, Senhor, por esta porção da tua palavra, porque ela não é nossa, mas ela é do Senhor, e que possamos, Senhor, ser mais atentos a ouvir o que o Senhor tem a nos dizer por intermédio da tua palavra. Alcança os teus filhos nesta noite, fala nos corações de uma maneira gloriosa, poderosa. Abre os ouvidos, Senhor, daqueles que estão com seus ouvidos tapados, fechados para a tua palavra. Mas nós estamos aqui, Senhor, pedindo que o teu Espírito Santo transforme, toque nessas vidas e faça uma obra gloriosa da redenção em cada vida e em cada coração. Nós te agradecemos hoje e sempre. Amém. Graças a Deus por tudo que tem nos dado nesta noite. Vou deixar agora o endereço da nossa igreja, Rua José Alexandre Machado, 158. Esta rua é bem próxima à Rua Aricanga, de frente ao Colégio Newton Reis. E você é o nosso convidado quando sentir as portas estão abertas. A bênção apostólica agora. Que o grande amor de Deus, a comunhão, as consolações do Espírito Santo com toda a igreja, e nós dizemos: Amém. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Está terminado. Ninguém. Em nome de Jesus. Muito obrigado.